Passemos agora para outro item a respeito do substantivo hebraico. Vamos falar da relação construto absoluto. Denomina-se de relação construto absoluto a relação de dois ou mais substantivos em que há dependência entre eles. Veja o seguinte exemplo. Sus hamelech, o cavalo do rei. Sus é cavalo. Hamelech é o rei, com o artigo definido e o substantivo. Neste caso, sus, para ser definido, depende do outro substantivo, melech. Se falarmos apenas o cavalo ou um cavalo, sus, naturalmente vamos perguntar, um cavalo de quem? Então, para definir o cavalo, precisamos do segundo substantivo, melech. Este com o artigo definido, ha. Fica o cavalo do rei. Veja o exemplo seguinte. Susse hamelech. Os cavalos do rei. O primeiro substantivo, susse, está no plural construto. Precisa ser definido pelo segundo substantivo, que é melech. O substantivo, no estado construto, não recebe artigo definido, pois o substantivo no estado absoluto, que no caso é melech, o define. Assim, temos em sus hamelech, o cavalo do rei, e em susse hamelech, os cavalos do rei. Se o substantivo no estado absoluto for nome próprio, então ele dispensa o artigo. Quero voltar para o exemplo anterior. Sus hamelech. Quero repetir aqui que melech tem o artigo definido ha, o cavalo do rei. Agora veja o seguinte exemplo. Dvar Elohim, a palavra de Deus. Dvar está no estado construto, porque depende da palavra seguinte para ser definida. No caso, Elohim, Deus. Pode haver mais de um substantivo na relação construto absoluto. Quando isso ocorrer, o último da sequência que estará no absoluto, os demais no construto. Veja o exemplo seguinte. Derech etz hachaim. Derech etz hachaim. O caminho da árvore da vida. Derech está no estado construto em relação a etz, que está no estado construto em relação a haim. Haim tem o artigo definido, ha. Portanto, define tudo. O caminho da árvore da vida. Derech etz hachaim. Agora passemos para a leitura de algumas frases em hebraico. E na medida em que lermos, eu quero voltar para os pontos da nossa aula para consolidar esses elementos. Veja a seguinte frase. Melech Israel, o Melech Yehudá. O rei de Israel e o rei de Judá. Na primeira parte da frase, vocês têm a relação construto absoluto em Melech Israel. Perceba que Melech está no estado construto,
porque ele depende da próxima palavra, Israel, para ser definida. Israel, como é nome próprio, dispensa o artigo. Portanto, entendemos o rei de Israel. Na segunda parte da frase, nós temos o Melech, o Vav conjuntivo, ou seja, o Shurek, que nós encontramos acoplado à palavra Melech, é um conectivo. Traduzimos por E. Melech Yehudá. Melech está no estado construto em relação a Yehudá. Yehudá é nome próprio, dispensa o artigo, portanto entendemos e o rei de Judá. Neste caso, nós temos esse travessão que une Melech e Yehudá como uma unidade de fala. Esse travessão se chama Makef. Vejamos a seguinte frase. Kol divrei Yahvé el Ha'am. Todas as palavras de Yahvé ao povo. Kol, todas. A palavra divrei está no estado construto plural. A forma do plural é o tzeré, que se encontra sob o resh, mais o yod, quando se trata de construto. Divrei, Yahvé. Como Yahvé é nome próprio, dispensa o artigo. Portanto, divrei, Yahvé, as palavras de Yahvé. El é preposição. A. Ha'am. Ama, povo. O Ra, que o antecede, é o artigo definido. Portanto, Kol divrei Yahvé el Ha'am, todas as palavras de Yahvé ao povo. Nesta aula nós estudamos o substantivo hebraico. Não deixe de consultar o material que está disponível no Moodle e, caso você ainda tenha dúvidas, me escreva, entre em contato comigo pelo fórum. Até a próxima aula.